Então, vamos iniciar, então, com a nossa primeira convidada, né? A professora Dulce Martalino. Ela é pianista, mestre e doutora em educação, professora da FURGS, e ela também é representante do Fórum Latino-Americano de Educação Musical. Nesse trabalho aqui hoje conosco, a professora Dulce Martalino propõe um manifesto de resistência à educação musical na infância. Ela propõe sublinhar o valor pedagógico da imaginação na ação lúdica e brincante de tocar a música em estado de encontro na escola, uma ação inicial e contínua, professores. Vai tratar dos corpos no som, que tem na escuta a disponibilidade de tocar o mundo, no coletivo cotidiano da realidade compartilhada. O cardápio sonoro com pedagogia. Habitar os percursos do tempo e do espaço, característicos da artesania, da docência com as crianças que tocam, o excesso, a miniatura, a escuta imprevisível do sentido, do som do sentido que barulha, porque deseja escutar o mundo. Então, bem-vinda, professora Dulce. Será um momento de, da gente vivenciar essas emoções também através dessa música, dessa arte, desse som, Então, bem-vinda, e a professora Dulce inicia conosco. Obrigada, Simone. Então, inicialmente, eu quero agradecer a vocês que estão nos assistindo no nosso canal, na nossa nova plataforma, nessa inauguração. Muito feliz de estar podendo ir com esses coletivos. Quero agradecer inicialmente ao coletivo que me constitui, que é o coletivo do Espaço de Criação Musical, que há 30 anos fizemos música juntos, e aos coletivos que vamos agora compartilhar nessa fala com vocês, que é o coletivo do Grupo de Pesquisa Escuta Poética, que eu coordeno aqui na URGS. Um grupo que é formado por professores da Rede Pública Municipal de Educação Infantil, por músicos da Rede Pública de Porto Alegre, especialmente, então, por pesquisadores interessados na música, na especificidade da infância. Eu quero dizer que eu fico muito feliz que aqui na URGS nós temos essa parceria, eu, a Malu e a Simone, no sentido de abrir a roda Tindolelê, abrir essa roda e poder, nesse momento de conectividade, de comunicabilidade, especialmente de pensar o que falar, como vai dizer o nosso querido Carlos Scliar, nós pensarmos e nos adaptarmos a esses novos tempos. E aí, pontuar o que a música, enquanto aquela arte que não separa a razão da imaginação, que não separa emoção do lúcido, e une e integra saberes e fazeres na escola, pode contribuir. Eu espero, então, agora falar para vocês um pouquinho sobre essas questões que nos acometem nessa comunidade do Educação Infantil na Roda, que é pensar o direito e o acesso à música na educação infantil. Não por acaso a educação infantil tem sido sempre precarizada durante vários governos, e hoje não é diferente, e como a música brota nesses corpos que se encontram com o som, e como a formação de professores na pedagogia pode articular, só o pedagogo pode articular essas dimensões da integridade do ser humano. Como diz o Karl Reuter, o humano como objetivo da educação musical. Eu começo com música. Tenho a ajuda aqui do meu querido Marcelo, que teve o semestre passado comigo na educação musical, está nos dando todo o apoio desde manhã cedo. Muito obrigado, Marcelo, e a todo o grupo de bolsistas aqui envolvidos, que vai colocar para vocês o podcastinho. Podcastinho, na verdade, vai ser inaugurado agora em agosto, em nome de 50 anos da nossa universidade, a FACED, a Faculdade de Educação, está fazendo 50 anos em setembro. Nós vamos começar as comemorações. E nós, no grupo Escuta Poética, junto com o PIA, com o Conselho de Simas, criamos um jeito de fazer podcast, mas um
podcasting enquanto a fábula, a mágica, o lugar, a música da infância na formação inicial e continuada de professores. Começo, então, na voz da Beatriz, uma criança que está sendo estudada por uma das pesquisadoras do nosso grupo de escuta poética, Bianca Cardoso. Música para criança! Gente, vai brincar de fazer sombra, faz sombra. A gente vai brincar de fazer sombra, de fazer sombra. A gente vai fazer uma sombra de maluquinha. A gente vai fazer uma sombra de borboletinha. Que bonitinha. E a gente vai fazer uma de carrinho. Mas que bonitinho. E a gente vai fazer sombrinhas. Imagine você fez um cachorro, um navio, um barco, um buraco. Muito obrigada, Marcelo, mas a tela não compartilhou aqui. Não sei se compartilhou para vocês aí, para mim não compartilhou. O podcasting foi uma criação do nosso querido Augusto Vargas, bolsista do programa, extensão PIA, Concertos e Oficinas, e tem todo um design que imagina um podcasting, como que um pó para fazer a fabulação e a emoção dessa música que toma conta do corpo, poder na convivência cotidiana. Começamos então com ela brincando, Beatriz cantando as sombras. Vemos no vídeo que está gravado, e nesse vídeo a gente pode ver que o todo dança. Você vai brincar de fazer uma sombrinha, que bonitinha. A palavra sonora, o corpo e a palavra, aqui nós não vamos ter nenhuma separação. As sonoridades, semos chorando, ou seja, soando nos comunicamos. O início do mundo é como uma explosão. O som é do humano, faz parte dessa questão. Em épocas de pandemia, o som ele é cada vez mais importante. Quando nós ouvimos a Beatriz abrindo este programa, porque é a voz das crianças e a voz dos professores o que faz na convivência cotidiana com esta realidade, que da realidade eu passo para a imaginação criadora. Ou da realidade eu construo e me encontro com outras imaginações. E aí eu não posso esquecer do meu querido Boaventura Santos, quando vai falar na pedagogia do vírus, que nós estamos tomados pelo medo na pandemia e pelo mercado. E eu diria por um outro M aí, que é a música. Em todos os lares, em todas as entrevistas, sempre vemos, ouvimos, sentimos a ressonância deste som do sentido, e não do sentido do som. Menos importa o sentido do som, mas esse som do sentido que faz ressoar nas minhas narrativas a vontade de querer colocar o corpo na sombra, como Beatriz, e ao brincar na realidade com a sombra, imaginar outros mundos e me deparar com esse devir que é a imaginação criadora. Eu compreendo que apenas a pedagogia tem o privilégio de se dar-se a vislumbrar estes gestos que são sempre poéticos. São gestos dos adultos com a criança, cotidiano da escola. A partir daí nós podemos imaginar outros mundos. Em épocas de pandemia, a música pode contribuir para fazer com que nós entendamos o valor pedagógico da imaginação criadora dentro da pedagogia. E nesse sentido, eu quero dizer que a minha fala aqui é uma fala que não é da medicina, porque eu não estou trabalhando com a musicoterapia. Também não é uma fala que entende que a música é algo extraordinário, possível apenas àqueles dotados ou àqueles que têm um dom todo especial. Ela não é fruto de uma subjetividade individual, de uma sensibilidade aguçada.
A música está na vida comum de todos nós. A música é possível a qualquer pessoa. E os começos linguageiros da infância marcam se eu posso ou não. Como elas nos dizem dia a dia. Eu que me ensinei. Ai, quem é que te ensinou a tocar tão bonito, fazer desse jeito? Eu sabo porque sabo, diz a Vavá com 3 anos. Ou diz o Pedro com 4 anos. Eu que me ensinei a tocar essa calimba. Quando o corpo entra em ação a partir de uma realidade, ele constitui a imaginação. E nesse sentido, a minha fala tem a ver com afiar a teologia que ainda está alicerçada nos apostilamentos, na receita, ou de uma norma disciplinadora que atribui à razão um destaque diferenciado dentro do currículo e que coloca ela num papel que ela vai só transformar conteúdos, ela vai transmitir saberes. Eu estou pensando num encontro entre a razão, entre a emoção. Aqui que nasce, como Guimarães diz, um menino nasceu, o mundo tornou a começar. Aí eu vou pedindo para o Marcelo colocar para nós, então, a minha segunda colocação, que vem dessa mesma menina, a Beatriz. Essa Beatriz que canta a sua sombra, que canta o ser, e que no dia a dia da rádio começa a conversar com a sua mãe sobre esses afazeres do dia a dia. Na escola nós temos uma rotina e ela pode ser dinamizada diferentes saberes e fazeres. Saberes e fazeres que a pedagogia ainda precisa aprender com o seu corpo, a dimensão musical desse ato. E nesse sentido, eu quero apresentar aqui esses resultados da nossa pesquisa, Educação Musical na formação dos professores dos cursos de pedagogia. Como a música pode contribuir para pensar o currículo da pedagogia, esse de aprendizagem e esses campos de experiência, onde a música está presente em todos eles. E ela se articula não como uma disciplina separada, mas como mais uma dimensão do humano, que compartilhada na convivência cotidiana, produz uma educação sustentável. Sustentabilidade pensada aqui enquanto esses coletivos que eu agradeci no início, uns com os outros. E essa vida. Então, eu pro meu querido Marcelo colocar para a segunda tela. Nessa segunda tela, vocês vão ver uma vassoura. E esse cabo dessa vassoura e essa fala da vassoura, eu vou ler para vocês o que está escrito. Foi organizado pela professora Sandra Groi, que ela é coordenadora do curso que nós estamos fazendo na Secretaria Municipal de Educação de São Leopoldo, onde estamos trabalhando com a questão do barulhar. Estou vendo a tela, será que está para ela? Vocês podem me dar um alô aqui, gente? Conseguiu, Marcelo, colocar? Não está aparecendo nada, vamos ver. Enquanto o Marcelo vai tentando compartilhar a tela, eu vou contar para vocês esta história. A história da vassoura. E narro para vocês um episódio. Esse episódio, que nada mais é dessas pequenas composições musicais, sempre lúdicas, que nos dão sentido aos atos do cotidiano. Mãe, a mãe e a filha varrendo a calçada. E a Beatriz pergunta: mãe, varrer a calçada é chique? Os segundos que separam a pausa da pergunta e a possibilidade de resposta carregam a surpresa que foi interrogada por uma questão tão forte e trazem a responsabilidade da resposta imediata de um coletivo de sentidos e conceitos expostos de forma clara e sincera, pois as crianças captam com muita facilidade e sensibilidade nossas hesitações
e embaraços. Filha, chique é limparmos nossa própria sujeira. Chique é sermos caprichosos. Eu sabia que, no fundo, sua dúvida trazia a ideia da desvalorização da atividade doméstica enquanto status social. Que uma concepção da sociedade infantil e do trabalho capitalista suscitam interpretações na construção de suas concepções de mundo, aos 6 anos. E minha resposta seria um grande pilar nessa construção de preconceitos. Filha, aqui no Brasil, muitas pessoas pagam a outras para fazerem suas tarefas domésticas, por vários motivos. Em outros países, muitas pessoas fazem as suas tarefas. Nós estamos em casa agora. Nós somos quem vai precisar manter a casa limpa. Sabem com quem varrer o pátio? Avô. Ele era um homem que pagara para alguém fazer esse serviço. Mas ele cuida do seu jardim. Cuida da sua casa com muito zelo. Mãe, sabe com quem que aprender a calçada? Diz a Beatriz. Um suspiro de emoção e a certeza de que a sustentabilidade é movimento, é cuidado, é continuar-se no outro. Com essa pequena fala, pode abrir a tela e eu vou falando. Essa pequena fala que foi capturada pelo nosso grupo de pesquisa, a partir da pesquisadora que é a Bianca Oliveira Cardoso, nós apresentamos um dos pensários de Beatriz e como esses pensários estão articulados na música. A coisa que nos vem, abre a tela inteira, mas ela me deixa pequenininha. A primeira que vem é uma música Canto de Trabalho, coletado pela minha querida Lucilene Silva, que diz assim: e o cabo da vassoura cai, pode cair, e o cabo da vassoura cai, e o cabo da vassoura cai, e a casa não se varre mais. E de novo, e o cabo da vassoura cai, pode cair, e o cabo da vassoura cai, deixa cair, e o cabo da vassoura cai, e a casa não se varre mais. E é muito engraçado que quando a gente vai cantando o cabo da vassoura cai, é uma brincadeira que se faz ao ter que varrer a casa. Vai passando o cabo de vassoura para cada pessoa e ele vai caindo e a outra em círculo vai fazendo. São cantos de trabalho que existem na oralidade. Música existe antes da educação musical. A música é o que compartilha diversão, alegria, emoção e saberes entre as pessoas. Ela conjuga coletivo, uns com os outros. E essas músicas que vão sendo inventadas por diferentes civilizações e comunidades, elas têm a ver com a prática cotidiana de cumprir o ofício. O cabo da vassoura cai é um grande exemplo disso, né? E é um momento onde o povo improvisa. Eu sempre vou ter um refrão, cabo da vassoura cai, e vai ter. Essa noite eu sonhei com um trovão resplandecente. Meu Deus, eu fiquei com medo e perdi os dentes. A partir daqui, vai se fazendo as rodas de verso, que são essas invenções que o povo cria para significar a singularidade individual de uma coletividade. Porque estamos sempre como seres plurais e singulares, em uma comunidade e em uma individualidade, enquanto uma razão e uma emoção, enquanto uma ludicidade, tensão e um movimento que são clássicos da música, porque a música só existe se existe um movimento. Eu preciso movimentar a invisibilidade do som para nunca pegá-lo, mas sempre sentir. E quem sente é a escuta. A escuta que é do outro, a escuta que é compartilhada. Mas uma escuta que ressoa no meu corpo. O direito de estar sempre, sempre, sempre. A grande questão que eu acho que se coloca aqui é essa questão de como, a partir de uma vassoura, de varrer a calçada, de varrer o pátio, para
também florinhas. Esse frevo famosíssimo foi inventado em 1909, conjugar coletivo. Ele, quando foi inventado, não foi pensado como sendo o enigma do carnaval pernambucano, né? Quem não conhece essa música, né? E essa música, o Antônio Nóbrega tem uma versão que eu adoro. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante pra vassourinha passar. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante pra vassourar. Somos nós dos vassourinhas, todos juntos num bordão, vamos fazer a nossa cidade limpinha pra bolão. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. E eles vão falando sobre varrer a sua cidade para fazer a festa de carnaval, enquanto uma questão do coletivo. Essas músicas que vão entrando no corpo, que faz para saber, são músicas significativas da nossa vida, do nosso tempo, de estarmos juntos. Se nós pensarmos que a música também ela é protesto, também é política, a gente pode pensar no Jânio Quadros e no jingle que foi feito na época para a sua eleição, que é varre, 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 vassourinha, varre toda roubalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros, a esperança desse povo abandonado. O que acontece? Quando eu estou cantando protesto, quando eu estou cantando um coletivo de uma família, de uma pequena comunidade, ou cantando um frevo que se espalha, eu estou sublinhando e conjugando o direito, o acesso e a garantia à música na escola da infância. Que nós conseguimos, nessa pandemia, fazer muitas coisas no Escuta Poética. A pandemia, para nós, a conjugar um tempo de estar juntos na virtualidade, que nós ainda não tínhamos aprendido a estar juntos na virtualidade, compondo, então, pode colocar as pílulas, por favor, Marcelo, compondo instrumentos para poder subsidiar o fazer dos professores. Esse libreto que a gente fez chamam Pílulas Sonoras, sem contraindicações. Na verdade, a partir da pesquisa da educação musical nos cursos de pedagogia, pode abrir a tela inteira, Marcelo, deixar nós de fora. Nós fomos dando em como fazer lei, que foi criada em 2008, em 1769, que torna a música conteúdo obrigatório de toda a educação básica. E depois refaz no sentido de propor, através de pareceres, de resolução, operacionalização do ensino da música nas escolas. E para os cursos superiores, tem uma visão muito importante, que é fazer com que na formação do pedagogo possa a gente vislumbrar, pode ir passando todas as pilas. Dulce, tu precisa minimizar a tua tela ou tirar a tua câmera para ele poder abrir as pilas, deu? Tá. As pílulas, então, estão aí, vão falando desta lei, pode passar a próxima, Marcelo, vai passando, e aqui tu para um pouquinho. Nesse play, não precisa botar nada, mas nesse play é justamente, vamos fazer a música estar no cotidiano das crianças. Não só porque a lei existe, e a lei ajuda e colabora, mas porque a partir da lei nós podemos ver alcançado a música no currículo da educação infantil, enquanto essa prática cultural, enquanto essa expressividade de um povo. Passar a próxima. E eu acho que nós podemos nos inspirar na frase da Clarice Lispector, que diz: tudo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Passamos o próximo. E agora, Marcelo, tu vai passando. Então, a gente fez essas pílulas sonoras enquanto uma receita, uma bula de remédio.
Então, tem uma bula, tem uma filipeta, pode passando todos, Marcelo. Tem uma cuidados especiais. Esse é um material digital para que os professores possam, quando fazer o seu projeto político-pedagógico, ver aqui estipulado a lei, o número da lei, onde é que aparece essa lei de uma forma resumida. Por que ela é obrigatória na escola, a música, como ela é obrigatória, e também conhecer de forma bem sucinta, porque um libreto, o que aconteceu na história da educação musical e por que nós consideramos que a música é apenas um adereço. Quando nós estamos falando desses cuidados, quando nós estamos falando das pílulas sonoras, eu estou falando que pílulas sonoras curam. Sim, elas curam, porque como vai dizer o Mia Couto, elas cuidam. Elas cuidam da educação, elas cuidam da infância, principalmente elas vão inaugurando espaços de que a gente possa conjugar o novo, conjugar a espera, conjugar tempos e espaços de estar, música em estado de encontro na pedagogia. Música é lei na pedagogia. Não só a lei de 2008, depois a gente teve em 2016, a gente teve uma nova lei que surgiu, a 13.278, e que vai colocar não só a música como um conteúdo obrigatório na educação básica, mas também ela vai colocar as outras linguagens artísticas, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental e chegando no ensino médio. Isso são importantes e que começam e fazem com que a música conosco, pensando nesse valor pedagógico da música no cotidiano. Eu sou muito a escuta de vocês e depois nós vamos estar aguardando para as perguntas e as interrogações. Tirando essa questão, acho que a Márcia, que assim, a Silvana lembra muito bem, e eu adoro as perguntas da Saraida, são pessoas conectadas e que já estão propondo no seu dia a dia, na sua caminhada, formas de se vincular e de resistir ao enfrentamento e ao descaso, que não é, infelizmente, apenas a rede municipal de educação de Porto Alegre que está passando, mas que nós, enquanto federação, enquanto Estado e também municípios, estamos sofrendo. É muito bonito quando elas fazem sua pesquisa e eu acho fundamental as perguntas dos professores nessa nossa rede de educação infantil na roda, porque é na voz dos professores, das famílias e das comunidades que juntos a gente pode pensar em inspirações para fazer. Eu dividir com vocês algumas das inspirações. Eu acho que tem algumas questões que a Silvana fala muito importantes, não temos as respostas e temos que inventá-las. E como a música é como o vento, que a tudo toca, ela está ensinando os passos que a Silvana fala. Processos de escuta, escuta do outro, escuta de mim, escuta das singularidades da ciência. Escuta e criação, criação de novas caminhadas. Essas criações estão só apontando uma coisa. A consequência é a pandemia, o que fazer? A causa é a crise da educação brasileira que se assola há muitos anos no nosso território e que a partir de 2016, com o impeachment da Dilma, nós deixamos de que acontecessem muitos e muitos pequenos movimentos que estavam acontecendo. A escola pública brasileira passa por tudo. Então, não é um problema, mas eu sublinho que a Silvana colocou. Eu acho que o que nós temos para fazer nesse momento é formação, sentido de coletivo, estarmos uns com os outros. A Aida falava no depoimento dela, às vezes eu tenho que deixar emocional. A gente sabe a razão, a emoção, ensaios para saber improvisar, ensaios para saber compor narrativas que são poéticas, porque singulares de cada um. E eu conheço a Aida e a Sabrina como mas que vejo como ninguém, como elas instituindo esses fazeres dentro dos grupos dela. E que nós temos que deixar claro que as professoras ainda estão analfabetas no capitalismo e na sociedade patriarcal e nessa questão de exclusão.
normal excluir, é normal os nossos alunos não terem conectividade. É normal as nossas escolas não terem conectividade. É normal nós, enquanto rede pública municipal, não estarmos conectados aos saberes científicos instituídos na academia. É normal que essas pontes não aconteçam. E por isso eu louvo esses encontros onde as verdades e esses enlaces percebem. E aproveito, então, para agradecer aqui no chat, a presença da Escola Municipal Jardim Salomone, da Escola Municipal Vila Nova São Carlos, do pessoal do CIAR, do pessoal da Rede Municipal de Educação de São Leopoldo, que tem uma rede que está interessada, está colocando as pessoas no coletivo. E dizer também das dificuldades que quando a gente é rede que propõe, como ainda é difícil envolver todos os professores. Lá nós somos 2.000 professores. 2.000 professores, 1.200 estão participando ativamente dos centros, que não estão participando. Quando eu estou numa sala de aula, eu não posso propor vínculo. E quando eu falo que a música toca a todos, porque ela é como um vento, eu não posso propor vínculos apenas para 2 ou 3. Todos participem ativamente. Eu quero que todos possam estar conosco. Rádio, nós temos televisão, nós temos outras tecnologias. E mesmo hoje aqui diante do NCOM, que é a nossa tecnologia da URGS, a gente vê como a gente ainda tem uma caminhada de investimento para que a gente consiga se ouvir melhor, para que a gente consiga se ver. Foi todo um ensaio, foram meses pensando essa formação, e aqui na hora ainda acontecem vários hiatos que dependem de nós, porque nós de uma plataforma. A nossa plataforma são as públicas e pedagógicas. E nós, como professores, vamos se encarregar do que é a nossa parte. A minha parte é a formação inicial e continuar professores em música. Eu falo em música, eu falo em educação. E formação significa estar juntos no coletivo, pensando outras formas. Pensando como a Bela Totô, uma menina do bairro, Bela Vista, uma cidadezinha do interior da minha cidade natal, que pegou um trator, botou uma caixa de som no trator e saiu cantando para toda a comunidade escolar, para lembrar que ela, como professora de música, estava em presença, estava no vínculo, junto com eles, dando, quem sabe, muitas agruras como eles, porque ela não tinha computador na casa dela, ela não tinha internet paga, mas ela tinha o violão. E ela tinha uma caixa de som. E por ali, em cima do trator, ela foi visitando toda a comunidade. Eu fico pensando que essas narrativas, quando nós vamos compondo juntos com os coletivos, a cidade, que são os grupos que vão se relacionando universidade e escola, pontuando todas essas demandas dessas vozes que estão sempre sendo escondidas pelas políticas públicas. E eu acho que é um momento importante que a Sabrina e a Aida trazem, para que a gente coloque nos nossos trabalhos essas questões. Apareça isso nos livros, que apareça esse descaso, para que a gente possa, então, junto resistir. Mesmo sabendo com de Andrade que as leis, que os lírios não nascem do asfalto. Mas o que eu acredito é que as flores, elas irrompem as bordas onde o vínculo permanece. E esse vínculo, no meu caso, é pela música. Eu acho que cada um de nós vai atuando nessa realidade e tentando compor as suas narrativas, que sempre serão poéticas, porque serão distintas. Inspirações que a gente possa ir juntos são as que realmente ficam marcadas, tatuadas na pele das crianças e das comunidades. E a Silvana diz uma coisa muito importante, acho que os professores estão entendendo a importância da família, a importância de uma sociedade que desconsidera a pedagogia, que desconsidera os começos linguageiros da educação, porque momentos potentes de marcar, de carimbar presença e resistência. Eu tenho voz, eu posso. Seriam essas as questões. Obrigada, Aida, Sabrina, Silvana e Dulce. Então agora eu vou tentar resumir, assim, gurias, algumas questões que foram aparecendo no chat, tá?
Vou primeiro falar um pouco para a Dulce, tá? E depois trago as questões da Silvana. Eu sei que aí vocês façam a reflexão e já fechem, tá? Para depois a gente concluir, porque já estamos no nosso horário em seguida. Então, Dulce, uma das questões que foi apresentada para ti é bem nessa perspectiva que tu está falando, assim, de como ajudar as crianças, né? Nessa perspectiva da saúde mental. As pessoas trouxeram muito a questão assim da linguagem, do movimento, né? Como levar a música para a vida das crianças, né? E aí eu vou aproveitar que foi uma questão muito presente assim no chat, que foi a questão dos bebês do 0 a 3, tá? Como fazer aí no 0 a 3, né? Existe isso? Como pensar em atividade bem pequenos? Então, acho que é uma questão que a gente precisa fazer essa reflexão que este EAD para criança pequena. Não existe uma criança pequena ficar na frente de uma tela, né? Isso faz 3 anos. E aí, Dulce, eu acho que tu pode trazer reflexões importantes para a gente poder pensar como pensar essas linguagens com os filhos, conversando com as famílias, para que eles possam, né, no seu dia a dia, seja varrendo a casa, né, brincando com a vassoura, seja brincando com as panelas, né, acho que a gente pode pensar junto com aqui nessa live reflexões de como essas linguagens entram na vida das crianças, numa escuta, numa conversa, num diálogo com as famílias, tá? Apenas uma outra questão que eu acho que pode contar dos livretos, onde eles são vistos que as pessoas perguntam bastante, né? E é isso, tá? Ok, Marcela, para vocês dar uma saída da tela para a gente poder abrir algumas questões e mostrar para o pessoal algumas das inspirações que a gente foi constituindo. Acho que a primeira dela que causou toda a grande questão de começar a documentar os trabalhos que a gente tem feito na pandemia foi o podcasting. Isso surgiu porque uma criança de 2 anos, onde a professora era obrigada, da rede pública particular, ministrar aulas para os alunos na rede, a mãe comenta com a professora o seguinte: ela não entendeu, uma criança de 1 ano e 7 meses, ela não entendeu nada do que tu disse, mas ela sentiu. A partir dessa palavra, Marcelo, tu acha que tu consegue ir abrindo o Instagram do Escuta Poética, apertar no Sway para mim? E a partir dessa palavra, nós começamos a pensar como é a questão da pandemia, como constituir esse vínculo com as famílias, com a escuta. Só que eu quero ficar pequenininha lá em cima. Tu consegue me deixar pequenininha, Marcelo? Lúcia, tu tem que fechar a tua tela, fechar a tua câmera. Só um pouquinho, Marcelo, tu consegue me deixar à esquerda? Se consegue me deixar, eu tô livre para ti. E a gente foi pensando algumas saídas. E eu acho que a primeira questão que a Simone já coloca, não existe EAD para criança de 0 a 3 anos. Por várias questões que já estão escritas nos nossos documentos de direitos e deveres que temos com a infância de 0 a 3 anos. Algumas saídas podem ir acontecer. Que saídas são essas? Não aqui, Marcelo, no Instagram está escrito Sway, sobe aqui. Ó. Deixa só um pouquinho, Marcelo, deixa a tela. Turma, nós temos no grupo Escuta Poética um Instagram, tá? O Instagram que nós inventamos na pandemia tentar, então, dividir de professores da Secretaria Municipal de Educação de São Leopoldo, que está fazendo conosco um curso de 50 horas com os professores, e com as 2 escolas que nós temos trabalhado em Porto Alegre, nos enlaces virtuais. O que significa isso? A gente está dividindo ali algumas ideias. Quando vocês vão vendo essas bolinhas todas, aqui embaixo são sugestões para ouvir com as crianças, música de qualidade para ouvir com as crianças, de como ampliar esse patrimônio cultural através do vínculo que a música traz. O vínculo vai depender de eu com a criança no colo, eu fazendo corpo, um corpo operante, um corpo aderente.
Quando vocês apertarem aqui no Sway, que o Marcelo vai apertar agora, vocês vão entrar num outro movimento, pode apertar para mim, por favor, Marcelo, que é o movimento dos trabalhos que o grupo de pesquisa já constituiu, né? Vai apertando para a direita lentamente, Marcelo, das composições, posições, no sentido de posição que a gente vai fazendo. Então, a gente tem uma coleção intitulada Pedagogia e Música, vai passando. Nessa coleção, pode passar, nós temos vários trabalhos que foram feitos dentro das escolas de educação municipal, as professoras. Abro aqui, pontua os 12 trabalhos, para um pouquinho, Marcelo, que nós temos. Então, a gente vai ter um flash mob que a gente fez, a gente vai ter as narrativas na rede, que são as coordenadoras pensando sobre o seu fazer dentro da escola. Nós vamos ter as instalações sonoras, a gente vai ter de som, a gente vai ter territórios brincantes, a gente vai ter libretos de criação. Então, são ideias que podem ajudar e que nos ajudaram a construir. Não é um material didático, não é algo que vocês vão pegar e vocês vão usar com os professores. São materiais que nos deram a como os professores compor. Por exemplo, a gente, a partir da Lia Luft, que propôs fazer um abecedário com o filho. O filho queria um dicionário que ele entendesse as palavras. Ela fez um arquivo com aquele filho no dia a dia, das férias, que ele queria um dicionário nas férias. E a partir desse abecedário da Lia Luft, a gente chegou, do Coppercon, chegou em outros abecedários instituídos na nossa sociedade, e nós criamos o nosso abecedário. O que é barulhar? Barulhar é brincar com sons na imprevisibilidade, onde o coletivo é palavra de ordem. A operação é a palavra de ordem. Pode passar também um pouquinho. Aqui, ó, temos algumas manifestações das redes municipais. Aqui está as pílulas sonoras. Basta vocês clicarem aqui embaixo, tem um link. E aqui tem um livro feito pela professora Márcia Lag de Oliveira, da escola de educação infantil aqui de Porto Alegre, Jardim Salomone, onde ela vai dando algumas ideias dos idiofones, da arte sonora, vai passando mais. E também nós temos o nosso canal, o nosso canal no YouTube, que é um canal estético. Aqui tem todas as que o grupo participou, essas lives que duram até 1 hora, estão aqui, só basta apertar, pode parar um pouquinho, apertar no canto esquerdo em cima, que vocês vão ter direito a ouvir essas lives. Se elas duram mais de 1 hora, elas estão instaladas no canal, porque o Instagram não compensa. E aqui está, para finalizar, pode fazer o último, vocês podem clicar aqui, vocês podem ouvir um pouquinho do trabalho que a gente tem feito, aonde a gente tem feito. O que eu quero dizer com isso, pode sair. Obrigado, Marcelo. O que eu quero dizer com isso é que essas inspirações, elas foram nos inspirando. E os professores foram nos pedindo, vamos colocar lá o nosso trabalho, vamos colocar lá a nossa voz. E nesse sentido, eu acho que assim, a manutenção de vínculos, a Secretaria Municipal de Educação Porto Alegre faz sistematicamente impõe a não ter vínculos, é o projeto político que estabelece aí, que é esse projeto neoliberal, que acredita que a educação deve ser uma mercadoria, que está querendo vender livros para crianças de 0 a 3 anos, no Plano Nacional do Livro Infantil, que está querendo fazer, e já está fazendo com que todos os professores não possam ter o mesmo lugar assegurado do magistério. Então, eu acho que no momento que nós vamos enlaçando-nos na posição, compondo formas de estar com eles. E, obrigada, Dulce. Para fechar, só queria dizer que educar é um ato político e é um ato poético. E é entre político e poético que nós vamos estar instaurados. Muito obrigada, Silvana, Dulce. Muito obrigada, Sabrina. Essas perguntas, essas questões que as gurias foram pesquisando. Então, queria agradecer a todos que
participaram, né, essa manhã conosco aqui no nosso canal do Programa de Extensão Universitária Educação Infantil da Roda. Gostaria de salientar duas coisas. Todas as pessoas que viram no site da ProReg entrar no link da presença e confirmar sua presença para receber a certificação dessa primeira jornada. Uma segunda questão muito importante é a nossa próxima, que vai ser no dia 10 de agosto, né? Então estão todos convidados, né? Sobre a questão das questões intersetoriais, né? Teremos uma assistente social, uma professora do campo da saúde, da medicina. Estão todos super convidados, divulguem o nosso canal, temos apresentando o nosso programa, né, que vocês podem compartilhar também com os colegas para conhecerem mais. Acho que tivemos uma live, né, muito produtiva, com diferentes reflexões, milhões de ideias, de pastas, né? Acho que a gente sai dessa manhã assim, com mais esperança, né? Com esperançar, como a gente tem dito, né? Que é construir isso como uma atitude, né? De vida ética, da nossa vida. Acho que é isso que tem que nos movimentar, né? Construir esse caminho proposto tanto pela Dulce quanto o Vano. Muito obrigada e até dia 10 de agosto. Um abração a todos. Adoro! Cabo da vassoura cai, deixa cair. Cabo da vassoura cai, deixa cair. Cabo da vassoura cai. E nessa casa não vadeio mais.